Você provavelmente já ouviu alguém falando: este é o melhor momento de investir. Pois é, mas será que isso é verdade mesmo? Ou será que é um papo de vendedor de curso? No vídeo de hoje, eu vou te falar o que você precisa entender sobre o mercado financeiro e o mercado econômico para você realmente interpretar o que está acontecendo no mundo e como que isso impacta nos seus investimentos. Então, fique até o final do vídeo para você sair daqui e poder interpretar o que os outros falam e saber se é verdade ou não. E claro, aproveitando o momento, já se inscreva no canal, ative o sininho para poder acompanhar os próximos vídeos e deixe o like para poder fortalecer o vídeo. Imagina o seguinte, você vê várias notícias, né? Taxa Selic 15% e Copom decide manter taxa Selic por um prazo mais elevado. Projeção de inflação cai, inflação tem um acumulado maior, Banco Central reduz a projeção de inflação, Ouro bate máxima histórica, Ibovespa bate máxima histórica, SP500 bate máxima histórica. Mas, de fato, o que isso quer dizer e como que isso realmente impacta nos seus investimentos e na tomada de decisão? Para você entender como que isso impacta, você precisa entender o contexto de tudo isso. E para a gente poder interpretar, vamos começar entendendo a taxa Selic, porque normalmente ela é a principal ferramenta que determina se um país ele vai para um lado ou para o outro. Por quê? A taxa Selic é vista pelo Banco Central como um freio ou um acelerador. O que isso quer dizer? Quando o mercado está em uma fase que ele não está tendo tanto giro na economia, não está tendo muita movimentação, o Banco Central, para poder incentivar o crédito e tornar o dinheiro mais barato e fazer com que pessoas empreendam, gerem emprego, ele reduz o crédito, que é uma forma dele pisar no acelerador da economia. Só que ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando isso acontece, é de forma espontânea que também gera algo negativo depois, que é o que a gente chama de inflação. Por quê? Quando você incentiva o empreendedorismo, incentiva as pessoas a empreenderem, gerar emprego, isso ao mesmo tempo gera emprego, gera consumo. E quando gera consumo, quando não é algo de forma equilibrada, faz com que muitas pessoas querem comprar. Mas se os produtores não acompanharem essa vontade de comprar, isso gera inflação, porque vai ter muitas pessoas querendo, só que não vai ter tantos produtores produzindo determinado produto. Então é nessa jogada que o Bacen tem que estar sempre ali equilibrando os pratos, né? Então, por isso existem as metas de inflação, existem a taxa de juros ali que eles buscam utilizar como uma forma de controlar isso e também chegar no objetivo. Hoje a meta de inflação no Brasil é 3%, mas ele tem ali uma margem de erro de 1,5%, então ficando entre 4,5% para cima, né, que seria 1,5% para cima, ou 1,5% para baixo, é o ideal para eles, mas o ideal é sempre bater 3. Mas, historicamente, a gente não tem visto isso. Ou seja, quando a gente vê a notícia que o Banco Central projeta deixar a taxa de juros por um período maior, isso quer dizer, na maioria dos casos, que a inflação ainda não está controlada e ele quer permanecer os juros altos para poder a inflação reduzir e a demanda cair, né? Porque quando a gente fala de taxa de juros, a gente comentou agora há pouco, que isso freia também o consumo, que seria a demanda. Mas a taxa de juros não controla apenas isso. Esse é um dos grandes problemas ali da economia, porque ela é uma espada de dois gumes, ao mesmo tempo que ela pode te auxiliar com alguma coisa, ela pode te atrapalhar em outra. Então vamos dar o exemplo aqui do câmbio, né? Porque o câmbio também é um forte indicador ali para poder determinar se a inflação vai cair ou não. E quando a gente aumenta os juros, isso tende que novos investidores venham para cá, porque existem uma manobra no mercado internacional onde os investidores, os investidores internacionais, para poder buscar um melhor rendimento, eles em vez de aplicarem lá na economia deles, eles trazem o dinheiro para países que estão com juros maior. Isso faz com que a moeda desse país se valorize, que é o que acontece com o Brasil. Quando o juros está muito alto, isso faz com que o real se valorize perante o dólar, ou seja, tornando outros produtos mais baratos. Isso faz com que produtos mais baratos, a inflação caia. Só que aí a gente também tem que entender que existe também a nossa bolsa de valores, que também é impactada pelos juros. E quando a gente entende a relação dos juros com a bolsa de valores, para quem gosta ali do mercado de renda variável, os juros altos é péssimo. Porque quando os juros estão altos, as empresas ali que estão na bolsa
fica muito mais caro a dívida delas, porque a maioria das empresas é endividada. E esses contratos todos são pós-fixados, ou seja, eles vão variar de acordo com a taxa de juros. Então, quanto maior a taxa de juros, maior vai ser a dívida da empresa. Quanto maior a dívida da empresa, pior vai ser a performance. Então, isso faz com que muitas vezes caia a bolsa de valores. Mas não é o que a gente tem visto hoje. Então, isso não é uma regra, mas é uma tendência que a gente vê no mercado. Então, por isso que é muito importante você estudar a fundo sobre esses temas para você não simplesmente ser guiado por notícias. Porque assim, quando alguém te falar que esse é o melhor momento para investir, na verdade ele está mentindo. Nenhum momento vai ser o melhor momento de investir. O melhor momento para investir para você foi ontem. Porque quanto antes você começar a investir, melhor. Porque você nunca vai saber o momento certo das coisas. A gente segue as projeções do Banco Central, as projeções dos analistas, só que isso não tem como ser 100% projetado de uma forma correta, porque existem várias variáveis. Então, a ideia desse vídeo é realmente você entender que não existe um cenário perfeito para você começar a investir, mas sim você começar a investir o quanto antes, mas claro, se informando antes de investir. Porque, como eu até dei o exemplo aqui agora, não, quando os juros estão altos, a tendência é que a bolsa caia, mas não é o que a gente tem visto. E exatamente isso que eu quero dizer. Você não podem ficar se baseando os seus investimentos em apenas tendências, e sim em algo sólido. Então você tem que ter uma estratégia de investimentos para você começar a investir, e não simplesmente se basear no que a notícia fala. Se alguém falar para você, se a notícia fala para você assim, juros altos, é o momento certo para você investir em renda fixa. Talvez tenha uma janela de oportunidade real para você aproveitar, mas não necessariamente vai ser o melhor investimento para você. É o que eu sempre bato em todos os vídeos. O melhor investimento para você é aquele que está de acordo com o seu perfil, e não necessariamente o com maior rentabilidade. Então fica a pergunta, será que esse momento que a gente está vivendo hoje é um bom momento para investir? A resposta é simples. Se você estiver preparado, sim. Se você não tiver, você vai depender da sorte. E a sorte, uma hora acaba. Então você tem que ter um plano estruturado. Como eu sempre falo, montar uma reserva. Você tem um plano de ação. Para que você quer investir? Qual que é o seu propósito com os investimentos? Porque com base nessas respostas, você vai poder determinar o que você vai investir. E não simplesmente seguir as tendências de mercado e você ir de acordo com a maré. Muitas vezes a maré pode ser uma maré de alta, mas muitas vezes uma maré de baixa. Então você precisa entender na onde você está para você surfar os momentos certos. Agora me diz aí, você está preparado para começar a investir? Caso a sua resposta seja não, deixe nos comentários aqui, eu preciso de ajuda, que eu vou dispor um tempo para poder te ajudar, te auxiliar e te entender no que você precisa de ajuda. A gente pode até fazer um bate-papo, eu estou à disposição para isso, porque o meu propósito é realmente te ajudar a ver como que é o melhor caminho para você começar a investir. Seja montar uma reserva, ou se você tiver uma reserva, qual que é o próximo ativo. Se você já tem uma carteira de renda fixa, entender se você tem bons ativos em carteira, para assim a gente ter um rumo melhor nos seus investimentos. Então, se você ficou até aqui, deixe um comentário para eu poder te auxiliar, curte o vídeo para poder chegar em mais pessoas e, claro, se inscreve no canal para poder você fazer parte dessa comunidade e também ativa o sininho para receber os vídeos de forma semanal. Espero que tenha gostado e até a próxima!